Olá, pessoal! Já estava com saudade do MBA Cast em Gestão Escolar? Então aproveita, porque esse episódio vai estar recheado de algumas das dúvidas que a gente mais recebe. Quais são os desafios e oportunidades na gestão escolar? Eu sei que alguns de vocês já têm que vivenciar esses desafios diariamente, inclusive um agradecimento especial a todos os professores que se engajam, que se lutam, que se desdobram tanto todos os dias para fazer a educação do nosso país e mundo afora ser a melhor possível. Mas hoje eu tenho uma boa notícia. Temos aqui um corpo docente preparado para ajudá-los com algumas ferramentas, com algumas estratégias, para de fato promover uma educação de qualidade. Vamos conhecê-los? Quero começar então pedindo para que a professora Maria Cecília se apresente ao nosso público. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Cecília, eu faço parte do curso de MBA em Gestão Escolar, sou também orientadora do curso, estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao professor Marcos da presença, a professora Rosibélia, a Amanda, muito feliz de estar aqui para discutir um pouquinho sobre, né, os desafios da gestão escolar na educação de qualidade. Acho que é um assunto muito importante, vai ser muito bacana esse papo que a gente vai ter aqui. Muito obrigada, professora Maria Cecília. Outra convidada que temos aqui hoje, que vocês com certeza já conhecem, professora Rosibelli. Tudo certo, professora? Pronta para mais um MBAcast? Vamos lá, pronta para mais um e estarei pronta para muitos mais, porque vir aqui falar de educação, vir aqui falar do MBA Gestão Escolar, para mim é uma honra. Estou sempre feliz e pronta. Isso não é combinado, viu, gente? Isso aqui sai da gente mesmo. Não tenho, como diz, nenhuma vergonha e nenhum estilo. Fala, não, professora, Amanda, estou pronta para falar do MBA Gestão Escolar, porque é o curso que eu tenho no coração. Eu acho que hoje a gente tem um tema muito importante que é a essência do curso, que é a gestão escolar. Mas antes, deixa eu falar um pouco. Sou professora Rosibelli, professora aqui do MBA Gestão Escolar, orientadora, coordenadora, e também, né, sou professora da Universidade de São Paulo, professora aqui do campus Piracicaba, trabalho com as licenciaturas, estive também aqui na gestão, na coordenação das licenciaturas por um tempo. Então, os desafios da gestão escolar e tantas coisas que que nós vemos, que nós ouvimos e nós vivemos e sentimos. E para a nossa conversa hoje, temos aqui a professora Maria Cecília, que já se apresentou, e eu quero trazer para esse debate uma pessoa muito especial, que é o professor Marcos Miranda, que é professor do curso também. Por favor, professor Marcos. Obrigado aí pelo convite, né? Eu entendo que quando a gente se reúne para falar de educação, sempre tem ganhos, né? E é um privilégio aqui falar de um curso que eu gosto muito, tenho muito vínculo com o curso, sou da primeira turma de gestão escolar, né? E trabalho há muito tempo aí na questão da orientação. Mas vamos falar um pouco de mim, né? Quem que é o Marcos, né? Então, eu sou professor, né? Sou formado em biologia, né? Tenho mestrado em química, tenho algumas especializações, lógico, MBA em gestão escolar, MBA em gestão de projetos. Agora estou recentemente entrando no doutorado na USP, né? E eu acredito que a educação, para mim, ela está na minha vivência, né? Eu estou aí há mais de 25 anos na educação e em 2014, eu queria fazer uma nova contribuição para a educação, então o meu foco foi para a gestão, né? Então eu fiz em 2014 a pedagogia, fiz o MBA em gestão escolar e desde 2018 eu estou na gestão escolar. Então eu trabalho em uma escola particular em Olambra, né? Que eu sou professor lá de laboratório, coordeno a feira de ciências, sou gestor da escola pública estadual no estado de São Paulo, né? E também tenho aí trabalhos com o MBA da USP como professor e orientador. Vamos lá, então, falar um pouco sobre esses desafios aí da educação. Muito bom. Obrigada, professor Marcos. Professor Marcos, a gente tem trabalhado junto há bastante tempo, né? E eu vou contar para vocês quando que ele recebeu o resultado que ele foi, né, classificado como prestou, né, para diretor de escola, né, Marcos? Estávamos num Isso. congresso na Espanha, 5 pessoas, né, tinham 3 alunos que faziam, 2 alunos, três, né, todos ali faziam mestrado na época, 4 estudantes faziam mestrado e eu, fomos falar de educação, fomos falar de história da ciência e de ludicidade na Espanha. E o Marcos disse, olha, vai sair o resultado para o concurso, né, de diretor,
E foi no meio do movimento que vimos o resultado e que todo mundo ficou feliz, comemorou. Então, queria contar essa historinha para vocês. E aí, Marcos, já que você passou nesse concurso, que você está atuando, queria trazer para esse debate, né, uma primeira pergunta e, na verdade, uma primeira temática que né, pensando no gestor escolar, aí eu estou pensando no campo geral, né? Quais os principais, né, desafios, né, que os gestores escolares, né, enfrentam atualmente, né, nesse cenário educacional que a gente está vivendo agora? Bom, obrigado pela pergunta, né? Esse é um tema que, no geral, a educação sempre permeou por caminhos muito difíceis, né? Mas acho que na atualidade a gente percebe que tem muitos desafios. E quando a gente fala de um gestor que vai fazer tudo funcionar, que vai fazer com que tudo ocorra da maneira que é para ocorrer, né? Nos âmbitos da legislação, de funcionamento de uma escola, eu posso pontuar alguns desafios que são muito pertinentes para quem quer ser um bom gestor, né? Eu acho que, inicialmente, se a gente falar de recursos ilimitados, é lógico que a gente tem que pensar, nós estamos falando aí para quem vai ser gestor desde de uma escola de educação infantil até uma universidade e educação não formal, os recursos limitados, eles têm que ter uma visão estratégica de quem está gerindo essa instituição, né? E aí você tem que visualizar aonde esses recursos podem e devem ser colocados, né? Então, acho que recursos limitados é uma situação bem complicada. Nos dias atuais, a gente encontra gestores aí estabelecendo parcerias, trazendo a comunidade para dentro da escola para ter esse auxílio, tá? Um outro fator importante também, que eu acho que é importante, é a desigualdade educacional, né? Hoje a gente não encontra salas e alunos com o mesmo nível de competências e habilidades. E o gestor tem que saber como promover uma educação que dê conta de todas essas desigualdades educacionais. E a gente fala isso, que a gente está recebendo alunos de diferentes regiões, tanto do país como fora do país, que a gente tem aí uma questão de alunos vindo de outros países, tendo que ser inserido dentro da educação, e como que ele vai fazer isso, tá? Junto com isso, depois da pandemia, nós temos aí a adaptação às novas tecnologias, né? Algumas coisas vieram para ficar e você tem que hoje disponibilizar e se preocupar com recursos que antigamente você não tinha a necessidade. Então, uma escola bem estruturada, uma internet possível de realizar algumas atividades dentro da escola é muito importante. Um outro fator que a gente está vivendo agora na escola é a questão da capacitação e retenção de talentos dentro da escola. Hoje está muito difícil você ter professores dentro da escola. E quando você tem um professor bom, que você tem aquele professor que tem uma vontade, que dá conta de todos esses desafios dessa educação, você saber como reter e dar garantias para esse professor trabalhar também é muito importante. E nada acontece na escola se a gente não tiver envolvimento dos pais da comunidade. Então, você ter uma escola aberta, uma escola participativa, ela é muito importante também. E, para finalizar, né, a gente não pode esquecer também da inclusão de alunos com necessidades especiais. Essa é uma questão que você vai ter que ter uma formação, você como gestor, os seus professores, né, a sua equipe de colaboração dentro da escola, estabelecer parcerias também com as unidades que fazem atendimento desses alunos. Então, deixar o ambiente realmente inclusivo e que tenha uma adaptação curricular, uma adaptação avaliativa para esses alunos, eu acho que esses são os grandes desafios hoje da gestão. Muito bem, Marcos, muito obrigada. Eu acho que esses desafios são alguns, não é? Porque quem está na gestão sabe, aí é independente, né, do nível de ensino, cada um tem um propósito. Se a gente está pensando na educação, né, particular, se a gente está pensando na educação, né, pública, todos temos desafios, todos estamos pensando, né? Eu acho que esse ponto que você traz da questão da inclusão é super importante, a gente trabalhar nesses currículos adaptados e questões individuais, né, dessas necessidades individuais, né? E um ponto que você traz também, né, eu acho que seria importante a gente falar, né,
que todos esses, a resolução, né, e a tentativa da superação desses desafios também nos direcionam à qualidade da educação, né, à melhoria dessa qualidade, né, de educação. E acho que a liderança, né, a gestão de modo geral, ela traz esses aspectos, né, importantes que vão atuar diretamente na qualidade da educação, porque se eu trago a família para a escola, eu estou pensando na inclusão dessa família, estou pensando no pertencimento, estou pensando nesses momentos de interação dessa família, e a família percebendo, né, a escola enquanto um ambiente bom e um ambiente importante para os seus filhos, e as crianças também entendendo, né, e vendo, porque é um orgulho, né, você vê seu pai, sua mãe, você vê sua família dentro da escola, parece que a escola em algum momento era algo inatingível, mas quando você traz isso para o debate, traz junto as festas e momentos e movimentos que temos, né, para incluir e trazer, né, esse diálogo da família, eu entendo que já é um passo para a gente melhorar a qualidade da educação, porque a gente aproxima, né, acho que aproxima esses horizontes, né. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre, se você percebe, né, enquanto liderança, né, como que a gente pode melhorar um pouquinho mais a qualidade da educação. Olha, e eu acho que a questão da liderança dentro da gestão escolar, né, dentro de um gestor, né, é uma qualidade, ela é muito importante para que os padrões da qualidade na escola sejam atingidos, né? Eu acho que um dos pontos principais, como gestor, você tem que ter uma visão e objetivo claro. A partir do momento que você define a missão, valores da escola, né, e você consegue deixar isso claro. E é lógico que isso não é uma visão única do gestor, né? Ela deve ser discutida com toda a sua comunidade escolar, porque na verdade não existe uma escola do diretor, existe uma escola da comunidade, né? E para que isso aconteça, né, e para que esse ambiente seguro das pessoas participarem, eu entendo que esse ambiente de trabalho, você cria um ambiente de trabalho positivo, isso favorece que você tenha a voz de outros autores dentro da escola, porque a visão do gestor, ela é ampla, né? Mas a partir do momento que você consegue observar e ter um feedback de outros olhares dentro da escola, talvez a sua perspectiva de alguns problemas mudem, né? É, Além de um ambiente de apoio, que você vai identificar as suas necessidades, eu acredito que o desenvolvimento profissional dentro do seu ambiente de trabalho, que você crie uma motivação para esse desenvolvimento, né, é muito importante. E esse desenvolvimento, ele deve ir caminhar na direção da visão da escola, né, e dos valores da escola, mas também deixar aberto para esses colaboradores que eles também identifiquem em qual área que eles têm potencialidade para melhorar e também motivar que esses colaboradores também consigam ter uma formação continuada no que ele sente que tem mais dificuldade. E com isso, eu acredito que o incentivo a essa formação continuada, ela pode ser muito bem vista sendo em trabalho, né? Então, uma formação continuada em trabalho é importante, dá uma seriedade para o tipo de formação que você está possibilitando para os seus colaboradores. Existe a possibilidade também da sua instituição fazer parcerias com outras instituições, né? Para conseguir desconto, para conseguir benefícios, e assim você está motivando esses colaboradores a ter uma formação continuada e atualizada. Outra coisa muito importante, eu acho que é a tomada de decisão baseada em dados, né? Então, a partir do momento que você tem dados da sua realidade, você tem uma ação real e mais assertiva, tá? Mas para que você consiga, através dos dados, possibilitar isso, esses dados têm que ser reais e tem que diretamente mostrar a realidade da escola. E aí, a partir do momento que você mostra que as ações que você tem que fazer dentro da sua escola é a realidade, você vai ter uma cultura de colaboração muito maior de quem está no seu entorno, né? E a partir dessas ações, elas podem, às vezes, estar ligadas diretamente a algumas inovações pedagógicas que você sente necessidade dentro da sua instituição. E você só vai conseguir isso se o professor, dentro da sala de aula, que vai estar lá na linha final, aceitar e entender que essa realidade realmente é necessária. Então, eu acredito que, a partir dessa postura da liderança, em onde você define os objetivos, você cria um ambiente de apoio, você desenvolve esse profissional ali dentro, você toma uma decisão que condiz com as necessidades reais da escola,
dentro de uma cultura de colaboração e inovação pedagógica, eu entendo que o gestor terá o seu trabalho facilitado para melhorar a qualidade da pedagógica dentro da escola, né? Professor Marcos, eu acho que você tem uma visão realmente muito ampla, né, dessa atuação, né, da gestão escolar, liderança. O líder, né, o gestor sempre está com a anteninha ligada, né, para tudo, né, tudo que está acontecendo na escola, não só dentro, como fora também, para trazer para dentro, né, para inovação. Aí, diante dessa parte de inovação, aí eu pergunto para você, professor, como que você acha que a tecnologia pode ser utilizada na escola para otimizar processos administrativos, assim como para melhorar a qualidade de ensino? Como liderança, como você enxerga essa situação? Bom, eu acho que hoje a gente tem à disposição da gente várias tecnologias, várias empresas que têm assessorias disponíveis, né? Mas existem também muitas ferramentas que são gratuitas, né? Então, a partir do momento que você consegue automatizar algumas tarefas administrativas, desde um atendimento com um atendimento de WhatsApp sistematizado, onde você tem alguns critérios que você faz um atendimento sistematizado e você consegue direcionar a pessoa para o seu determinado local. Se você tem uma hierarquia muito bem definida dentro da sua instituição para quem vai cada problema e esse atendimento inicial seja direcionado, eu acredito que isso facilite bastante. Dentro dessa questão de recursos de gestão dentro da escola, você tem desde uma gestão financeira, né, que você vai ter empresas que fazem a sua gestão financeira, e você vai ter empresas que têm uma gestão total da sua escola, desde biblioteca, pagamentos, atendimento, assessoria pedagógica. Então, alguns sistemas didáticos de ensino acabam oferecendo não somente hoje uma uma questão somente de material didático. Eles têm serviços de plataformas educacionais, eles têm serviços de métricas dentro do sistema avaliativo, então eles fazem algumas avaliações externas com o seu material, mas também identificando métricas, fazendo o desenvolvimento individual do aluno, né, o plano de desenvolvimento individual do aluno, mediante os resultados que ele tem ao longo do período que ele está dentro da escola, né? Eu entendo que as plataformas educacionais, elas estão aí, elas podem ser um caminho para auxiliar o professor dentro da sala de aula, né? Temos algumas coisas hoje, na atualidade, que mudaram muito. Então, existem vários aplicativos que podem auxiliar o professor. É lógico que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Nós estamos vivendo aí, principalmente no estado de São Paulo, uma grande utilização de plataformas dentro da educação estadual, né? Eu acredito que essas plataformas elas podem auxiliar bastante, mas sempre tem que ter um equilíbrio para que toda essa interação ela não se desgaste. Então, o gestor que for decidir por plataformas educacionais, ele sempre tem que ter um equilíbrio sobre isso, porque tudo que é demais, ela cansa e desmotiva o aluno, e no final das contas pode até gerar um problema, e aquilo que era para fazer uma situação de melhorar, acaba prejudicando. A gente tem também algumas ferramentas de análise de dados educacionais, então você pode inserir ali relatórios, você pode inserir ali dados de competências e habilidades a serem desenvolvidas e você ter um desenho melhor qual é o real problema que você tem ali educacional, onde você pode fazer reforço, onde você pode direcionar recursos, onde você pode alterar a sua grade curricular dentro da legislação para você melhorar vamos colocar assim, alguma necessidade específica que a sua escola tenha. E eu acho que o grande mote hoje também seriam os recursos multimídias que a gente tem, né? E é lógico que a gente tem que pensar também numa estrutura para isso, mas hoje a gente tem muitos recursos de multimídia e aplicativos de modelagem e simulação educacional que pode auxiliar bastante e reduzir custos. Às vezes você não tem um laboratório, mas você pode utilizar alguns simuladores para melhorar o ensino de algumas matérias.
Perfeito, Marcos. Acho que você trouxe muitos pontos aí para discussão, que eu já fiquei pensando várias coisas assim para te perguntar, para a gente amadurecer mais, né? Essa fala. Com certeza, né? Eu acho que desde uma planilha que o professor, né, que o diretor tem acesso, até um recurso, um multimídia, um recurso em laboratório, um recurso para os alunos, sempre, né, há um estímulo diferente e sempre há um engajamento, né? Eu acho que sem dúvida, e não adianta, né, ter toda a tecnologia ali colocada, todo o processo, né, à disposição, se a gente não tiver uma equipe engajada, né? Eu acho que um dos desafios, né, como a gente já conversou aqui, é um desafio também trazer esse engajamento, né, para a sua equipe, né, professores, funcionários, estudantes e de modo geral, né? E aí que receitinha que não tem, né? Óbvio, mas quais caminhos você traz para a gente, pensando numa gestão democrática que ouve, que atua, que está junto, né, com a escola? Quais você considera que são melhores ações, melhores práticas para engajar essa equipe, né? Porque tudo isso a gente está falando para a melhoria da educação, né? Então, se você tem aí alguns caminhos para contar para a gente sobre esses aspectos que podem, sim, engajar as nossas equipes nas escolas. Bom, eu acho que hoje o gestor escolar precisa estar atualizado. É primordial que ele estude. Entendeu? Hoje no MBA mesmo a gente tem gestão de pessoas, a gente tem gestão de projetos, são cursos aí que vão ajudar muito porque a gente tem algumas pessoas que são líderes natos, mas temos pessoas que são líderes em desenvolvimento. E a liderança dentro da escola ela é muito importante, porque são muitos fatores que vão interferir no resultado da escola. Então, eu acho que a formação de um líder, de fazer uma comunicação assertiva, de saber dar um feedback construtivo, saber falar, saber passar a sua mensagem, ele é muito importante, né? E, além disso, se você souber identificar quais são os problemas dentro da sua equipe, é muito importante. Hoje a gente trabalha, se a gente levar em consideração todos os níveis de ensino que a gente às vezes tem, se a gente estiver falando de uma escola particular, às vezes é simples você falar assim, ah, não, essa pessoa não serve, não está alinhado com a minha visão, eu posso mandar ela embora. Mas se você estiver trabalhando numa escola pública, que aquele professor é efetivo, ou aquele cargo efetivo, ele está ali, ele vai ter o seu funcionário, ou seu colaborador por muito tempo. Então, qual que é a sua opção? Você tem que desenvolver aquela pessoa, você tem que alinhar ela. E o líder vai fazer isso de forma correta, de forma utilizando todas as ferramentas que existem hoje disponíveis para você trazer a equipe para o seu lado, né? Trazer a motivação, verificar quais são os problemas, se é um problema de formação, se é um problema de postura, entendeu? E fazer com que aquele funcionário que inicialmente era um problema, trazer ele para o seu lado para o objetivo. E a gente não pode esquecer da função social da escola, né? Então todos ali estão em formação. Então todo mundo que estiver ali trabalhando, ele tem que ter essa visão. Nós estamos ali para ser uma formação social para aqueles alunos, para aquela comunidade. Então, a gente como líder, nós temos que ter um perfil de liderança onde nós possamos ser acessíveis, temos que ter a justiça como nosso caminho de liderança para que tenha uma equidade nas ações da escola, e a partir dessa imagem que você passa, dessa forma de resolução de problemas que você tem, e a partir desse envolvimento da sua equipe, você fazer com que essa equipe gradativamente vá melhorando, né? A professora Maria Cecília falou, né, que tem um olhar de gestão, né, e eu costumo dizer que quando, na minha formação biológica, tinha um professor que falava para mim que, olha, o objetivo aqui do curso é criar o olhar de biólogo em vocês. Então, assim, a hora que você pensar em uma coisa, você tem o olhar de biólogo. E eu vejo que o curso de gestão escolar e a pedagogia, ela tem que criar na pessoa o olhar de gestor. E o olhar de gestor é assim, todo mundo que está fazendo um curso de gestão escolar, seja com o objetivo de melhorar sua carreira, seja o objetivo de virar um gestor, a partir do momento que ele desenvolve esse olhar de gestor, ele consegue identificar
problemas que está acontecendo na sua escola e formas de ajudar. Às vezes eu sou um professor dentro da escola, mas se eu tenho esse olhar de gestor, eu consigo ali dentro da minha sala de aula tomar algumas ações que vão melhorar a qualidade da minha aula e, consequentemente, do aprendizado dos meus alunos e, consequentemente, da escola. Então, eu acho que a grande desafio é fazer com que o gestor crie que todos ali são parte de um todo. E a partir desse todo, com o mesmo objetivo, todos vão melhorar a cada um da sua forma, a cada um no seu âmbito de ação, melhorar essa escola. E acredito que daí só esse movimento, né, de colaboração contínua entre os atores dentro da escola, isso vai fazer com que a escola melhore e muito. Marcos, você falou aqui sobre sociedade, né? Isso me remeteu à parte que fala que, né, na verdade, é uma construção coletiva, né? A escola é uma construção coletiva que não envolve somente os atores que estão dentro dela, mas vão para fora dos muros também. E nisso, se a gente não tiver um apoio, né, da comunidade externa, como os pais, né? A gente tentar engajar a família, os pais e até a comunidade de forma geral, às vezes as coisas são dificultadas, né? A gente não consegue agir de uma forma adequada a ter essa melhoria contínua nas escolas. Aí queria saber a opinião da professora Rosibeli, Marcos, sobre essa parte do engajamento dos pais, dos responsáveis e da comunidade e do entorno dessa escola para essa qualidade de ensino. Perfeito, Cecília. E é isso. Como é que eu trago, Marcos, a família para a escola? Como é que eu Olha, faço essas pessoas se perceberem enquanto participantes daquela comunidade, importantes para a aprendizagem dos seus filhos e, acima de tudo, parte daquela comunidade que vai ser que vai, né, se criar esse ambiente propício para a aprendizagem e, quem sabe, aí, para um futuro melhor, né? Como é que eu trago a família para a escola? Na prática, Marcos? olha, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro, nesses meus 25 anos de escola, o que eu percebi é que tem muito gestor que não gosta da família na escola, tá? A família na escola, você fazer com que a família participe da escola, você tem que entender que muitas pessoas precisam ser formadas para participar dentro da escola. Então, são muitas ações que ocorrem dentro da escola em que a interferência dos pais ela tem que ser medida, ela tem que ser equilibrada, né? Então, eu entendo que, primeira coisa, você tem que ter uma comunicação aberta, você tem que ser acessível, a escola tem que ser acessível para os pais. Esse é o primeiro ponto. Se o pai chega na escola e ele não consegue falar e não consegue resolver o seu problema, esquece. Então, a partir do momento que a escola é acessível e que ela tem um atendimento para o pai na sua real necessidade, isso já aproxima os pais da escola. Mas existem algumas ações que você pode melhorar essa proximidade dos pais na escola. Então, primeiro, comunicação transparente. Então, tudo que tiver acontecendo na escola, estabelecer um canal de comunicação com os pais, estabelecer o que vai acontecer, quando vai acontecer e onde vai acontecer, tá? Deixar muito claro que o nível de participação que você, como escola, espera desse pai. Então, eu posso participar, sim, mas de que forma eu posso participar? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Porque, às vezes, por exemplo, você vai fazer um trabalho e você precisa da participação dos pais, né? E aí você não delimita quanto que esse pai pode participar, ele acaba fazendo o trabalho para o filho e aí perde o objetivo. Então, deixar muito claro quais são, o que você quer de participação do pai, eu acho muito importante. Você imaginar dentro do seu calendário escolar eventos que tragam a participação, que essa participação dos pais, da família, seja primordial para ela acontecer, tá? Então isso é muito importante. Mas a gente falou aqui de participação em trabalhos, falou de participação em eventos escolares, a gente não pode esquecer também que algumas decisões, um conselho participativo, onde você define o aprendizado do aluno, onde você define como que foi todo o processo educativo, ele também é muito importante. Então, a partir do momento que você estabelece conselhos escolares, onde você tem
pais que são escolhidos para participar desse conselho, que todos os professores estão reunidos para discutir os aspectos educacionais do desenvolvimento do filho, ou até mesmo da sala, como eu, como pai, posso ajudar. Às vezes não é o meu filho que eu estou ajudando, meu filho está excelente dentro da sala de aula, mas a sala de aula que ele está inserido tem vários outros problemas. Então, como é que dentro do conselho escolar participativo eu consigo colocar esse pai? Eu posso abrir dentro da minha escola programas de voluntariado, são vários serviços dentro da escola que a gente pode ter pais auxiliando, facilitando algumas situações que normalmente a escola, talvez com recurso limitado, tenha necessidade. Então, abrir para voluntariado é muito importante. Eu acredito também que se a gente envolver os pais na sua formação, no seu know-how que ele tem, e ele participar realmente com o que ele faz, então algumas parcerias comunitárias, por exemplo, eu tenho um pai que é advogado, eu poderia falar sobre cyberbullying dentro da escola. Eu tenho um pai que é marceneiro, eu poderia falar sobre construção dentro da escola. Então, valorizar também os atores e a formação desses pais dentro da escola também é muito importante. E eu acho que acredito também que se a gente envolver os pais e falar da importância deles no envolvimento desses responsáveis na aprendizagem dos alunos, também é muito importante. Então, talvez professores darem atividades que necessitem dessa participação dos pais, como se fosse uma extensão dessa escola dentro da sua casa. E aí você vai valorizar também aquela participação com o seu filho dentro da escola. Então, é um trabalho que você pode potencializar a participação dos pais dentro da escola. Eu entendo que esses fatores podem aumentar muito a participação dos pais na escola. Mas lembrando sempre que essa participação ela tem que ser direcionada, tem que ter um objetivo claro, né? E algumas coisas são, assim, negociáveis e abertas à presença dos pais, e outras não. Outras têm legislação, outras têm outras normas que vão regir dentro da escola. Então, se ficar bem claro qual é o papel do pai na escola e esses limites ficarem bem definidos, acredito que essa participação possa ocorrer de forma bem agradável e auxiliar no processo educacional. Muito bem. Acho que a escola, enquanto pertencente àquele bairro, né? Você tocou num assunto que são as parcerias e as representações dos coletivos, o Grêmio escolar, né? Eu acho que isso também traz a própria Associação de Pais e Mestres, e outros, né, coletivos que você pode trazer para a escola que já fazem, né, um caminho de estar na escola de algum momento, né? Tem um caso interessante de uma aluna que fez o MBA em Gestão Escolar, ela era diretora de uma escola aqui em Piracicaba, e ela fez a formação dos estudantes enquanto enquanto a parte financeira. Porque às vezes um estudante falava, a gente gostaria de comprar, a gente quer mais bola, a gente quer mais bola para educação física. E aí fala assim, não, eu tenho que levar lá para o nosso coletivo, porque não posso gastar esse dinheiro assim. Então foi interessante porque ela fez essa ponte, tanto com a formação dos estudantes, enquanto aonde eu gasto e por que eu gasto, e ela trouxe essa forma democrática, quanto o coletivo, né? É a APM que vai liberar isso, se eu não tenho dinheiro de onde eu posso retirar, né, esse dinheiro. Então eu achei bem interessante, é uma parceria que foi dentro da escola, né, que traz uma clareza para os estudantes que estão ali, e aí de chegar em casa, depois falar, nossa, eu participei, falar para a família, eu participei de um processo de compra, eu consegui ajudar a diretora a reconhecer o que era importante para colocar para a minha escola. Então, eu achei isso bem interessante, assim, né, de trazer aqui para o comentário. E essa ideia dos eventos, eu acho que isso é fundamental, né? A gente conhece escolas que a festa do pastel, a festa junina, a festa, sei lá, tal, é tão importante naquele bairro e naquela cidade que ela se torna uma festa no calendário da cidade. Então, todo mundo reserva tanto dinheiro quanto tempo para ir na festa do pastel daquela escola, porque ela é importante. E são detalhes, não é, Marcos? São pequenas ações que ali parece que está meio despercebendo, e que são fundamentais. Eu gosto muito quando, às vezes, algum aluno traz alguma questão assim, né? A minha escola faz 4 festas, e as 4 festas dentro da escola, elas são referência no meu município. Às vezes cidades menores, tudo bem, mas eu acho interessante essa questão da identidade enquanto bairro, né? Enquanto ali aquele local, né? Então, é o respeito lá do senhor lá da padaria, do açougue, da banca de jornal, uma identidade positiva. Eu estou nesse lugar, né? Tem escolas que têm
A gente sabe que escolas que nem tem muro, não é, Marcos? Aquele é baixinho ali, porque ninguém entra na escola, porque é um respeito da comunidade. Então, Sim. acho que esse coletivo, isso é muito importante, né, para esse debate. E só com uma gestão democrática a gente consegue, né? E não é uma coisa hoje, vou começar hoje, né, Marcos? Eu acho que é um Não. processo, né? Não, é um processo muito longo, né? E ele tem que continuar com mudança de gestão na escola, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes o gestor não fica para sempre naquela escola. Então, se você cria uma cultura organizacional dentro da escola de participação da comunidade, isso vai substituindo. Você vai ter pais que vão ter maior participação, pais que vão ter menos participação, mas como está ali na cultura da escola, né? As pessoas novas que vão chegando vão estabelecendo contribuições para essa cultura, mas essa cultura ela pode mudar um pouco, mas ela não se perde, né? Então desenvolver essa questão dessa cultura organizacional, essa cultura escolar de participação, ela é muito importante. Ela é muito difícil de ser quebrada depois que ela é estabelecida. É muita coisa, envolve muitas pessoas, né? Os pais, você falando, vamos delimitar o que pode, né? Porque senão tem coisas que não cabem, né? Mas tem coisas que cabem, os conselhos, os grêmios, para ter essa gestão democrática participativa. E o gestor está lá no meio de tudo, tendo, né, que gerir essa parte, né, da comunidade, gerir a parte dos seus docentes, o apoio aos docentes, gerindo a parte administrativa, gerindo a parte também pedagógica, que acho que vem no nosso curso, né, professor? Nossa, eu Acho estou que eu falei falando, pensando alto aqui, em quantas coisas a gente realmente estamos abordando tudo. muita propriedade no curso, porque eu acho que faz todo o sentido, toda a diferença, né? A legislação, política pública, que também tem que saber para você poder gerir a sua escola. Então, tem Cecília, muita coisa em jogo. é o que o Marcos sempre fala, né? Tem coisa que o diretor tem que andar debaixo do braço, tem que estar lá debaixo do braço, né, Marcos? Tem momentos que é literalmente isso, né, Marcos? É estar com o papel na mão, né? E nem E, não estou falando, né, como diz, é o papel impresso na mão para o tempo todo estar olhando, né? Ele falou isso para mim, que tinha que ter debaixo do braço, eu falei, tá brincando, né? Foi um modo de falar, ele falou, não, eu tenho na mão mesmo, para ficar olhando ali. Mudou uma coisa, eu escrevo na mão ali a alteração que teve. É isso, né, Marcos? É bem isso, e eu acho que é muito importante também, quando você tem um cargo de gestão, você ser bem assessorado, né? E também você ter um network muito bom. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa de referência, por exemplo, dentro da minha diretoria de ensino, isso é muito importante. O estabelecimento de uma relação de auxílio com o meu supervisor de ensino também é muito importante, porque por mais que você tenha tudo planejado, por mais que você tenha tudo esquematizado, planejamento estratégico, tem coisas dentro da escola que elas fogem desse plano certinho. E a escola é muito dinâmica, então, a partir do momento que você tem uma ação, que você precisa tomar uma decisão muito rápida, você tem que tomar cuidado para que essa ação não piore o seu problema. Então, numa dúvida, consulte legislação, consulte a sua pessoa de confiança em outra escola, outro diretor de escola, alguém dentro da diretoria de ensino, porque às vezes uma ação que você tenta resolver, por mais que tenha uma boa intenção, você pode piorar muito o seu problema, né? Então hoje a gente vê algumas situações aí que a gente chama de crises, né? E se você não tiver uma cabeça tranquila, você não tiver bem assessorado, não tiver uma certeza daquilo que você está fazendo, você pode gerar um conflito muito maior, gerar um problema muito maior, né? E a gente costuma dizer que quem está aí na gestão há muito tempo, a gente pode colocar o exemplo da pandemia, né? Por mais que você tivesse 10, 15, 20 anos de gestão, nada te preparou para aquilo, né? Porque a cada dia que passava, você tinha um direcionamento diferente para o que era, né, real, o que você podia fazer, o que você não podia fazer. Então, a partir do momento que você está bem assessorado, que você tem uma formação consistente, você tem essas pessoas que você pode acionar caso necessite, é muito importante. Porque nesse momento
não dá para falar que você sabe tudo. Você tem que ter aí a certeza de que está tomando a melhor decisão possível. Marcos, diante de todos, né, todos esses aspectos que a gestão escolar tem, me diz quais são os principais indicadores que o gestor deve ter para falar, não, está correndo tudo bem, as práticas que estão implementando estão ok, as políticas estão ok. Quais são os principais indicadores que você acha que o gestor tem que ficar de olho? Lógico que são vários, mas aí seriam os São mais vários, principais. Bom, se hoje é difícil alguma escola não participar de nenhuma avaliação externa, né? Porque você tem ali a sua a sua avaliação, seu regimento escolar, de como que é a avaliação, de como eu avalio os alunos dentro da minha realidade ali. Mas a escola, ela forma para a vida, né? Para as pessoas saírem daí, do aluno sair daí e atuar em sociedade. E como que ele vai estar lá na sociedade? Como é que ele vai continuar os seus estudos? Às vezes não é uma escola que é uma etapa básica da educação. Ele tem que sair dali. Então, eu acredito que o desempenho acadêmico em avaliações externas também é muito importante. Apesar da gente ter aí várias filosofias e metodologias de escolas que aplicam essa metodologia, ela tem que se preocupar também como que eu saio, como é que esse aluno está sendo formado e como é que você faz isso. Algumas avaliações externas vão dar esse parâmetro, seja do material didático que a escola utiliza, ou seja, outras avaliações externas que você pode inserir em sua escola. Essa avaliação, ela é um indicador de como está a sua escola, de como você está preparando a sua escola para o aluno que vai sair lá para a sociedade. Um fator muito importante que está ligado na legislação também é a questão de frequência e pontualidade dentro dos alunos frequentando as aulas. Isso é uma questão muito importante, está previsto em legislação, então é muito importante que esse controle seu seja muito real e que essa comunicação com os pais em algum problema que possa ocorrer seja claro e seja colocado a legislação vigente sobre aquele nível de ensino. Então, a gente está falando aí de níveis de ensino onde a obrigatoriedade do aluno é estar dentro da escola. Então, ele tem o direito de estar lá dentro. E se o pai não está tendo essa condição, o responsável por ter essa condição, você precisa deixar claro. Então, esse é um indicador muito importante, tá? A taxa de evasão escolar também, você saber realmente o motivo que esses alunos estão abandonando o seu curso, e aí a gente pode colocar, de modo geral, todos o setor educacional do nosso país, seja educação básica, seja educação não formal, seja em curso superior, pós-graduação, por que esse aluno está se evadindo? Qual que é o motivo? É o meu curso? É a necessidade do mercado? Eu tenho que mudar alguma coisa? Então, a taxa de evasão escolar e saber o motivo, ela é muito importante, ela é um indicador importante do que você está fazendo com a sua instituição de ensino. A satisfação de pais e alunos também ela é muito importante, né? Teoricamente, uma instituição que tem uma missão, valores bem caracterizados, você entende que aquela pessoa entrou lá por causa desses valores, dessa missão que a escola tem. Mas como é que está com relação a isso? Você está seguindo isso ou aquilo é só uma placa na parede? Então, a partir desse feedback, você sabe a percepção de pais e alunos, porque na sua visão está tudo bem, mas na visão individual do aluno, isso não está batendo. Então, isso é muito importante, tá? Uma coisa muito importante também que eu considero é o desenvolvimento profissional dos professores, né? Às vezes você investir em desenvolvimento profissional dos professores, uma capacitação desses professores, você antecipa muitos problemas que vão estar indicados em alguns indicadores lá na frente. Então, se você tem uma cultura de formação, você incentiva esses profissionais a ter uma formação atualizada, esses indicadores acabam sendo muito positivos, tá? O clima escolar também é muito importante. E quando a gente fala de clima escolar, eu estou falando do clima de todas as pessoas envolvidas dentro da escola, desde o funcionário que faz a limpeza até o gestor. Então, um clima positivo fortalece ações positivas e fortalece que aquele ambiente positivo vai gerar efeitos positivos na educação de forma geral. Então, eu entendo que essa ideia de um clima favorável à aprendizagem, um clima acolhedor, um clima onde as inteligências emocionais são favorecidas,
é um clima que vai potencializar esses indicadores. E é lógico, a gente está falando aqui a todo momento dessa participação dos pais da comunidade, essa participação também favorece, é um indicador de que sua escola está indo muito bem. Se o pai sente vontade de participar do que a sua escola está fazendo, se você tem apoio nas ações que você faz, esse é um principal indicador de que a comunidade está sendo atendida nas suas necessidades. Uau, professor Marco, que é Oi. isso? É muito conteúdo, gente. Ele falou aqui sobre formação de professores. Tem um episódio de MBAcast do Gestão Escolar que a gente aborda essa temática. Sobre ferramentas, a gente tem um MBAcast só para tecnologias aplicadas a ambiente escolar, que pode ser uma aliada aí. Então, assim, vocês viram que conteúdo tem de sobra, e se você quiser saber mais, vem aqui para o MBA do Gestão Escolar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora, infelizmente, eu tenho que caminhar aqui para as mensagens finais do nosso MBAcast. Então, professora Maria Cecília, que insight, que provocação, que mensagem final você deixa para o nosso público? Bom, primeiramente agradecer a participação do professor Marcos, a professora Rosbelli, a Amanda também. A gente aqui, a gente teve uma amostrinha bem pequenininha do que o gestor escolar tem de desafios na sua trajetória, né? Então, são vários aspectos, né? O clima da escola, a parte de políticas públicas, a parte da comunidade, né? Recursos para a escola, financeiros, administrativos. Então, o gestor escolar precisa se preparar para ele conseguir contornar todos esses desafios que ele encontra na escola. Então, a partir do momento vocês gostariam, né, de começar a sua trajetória, a sua carreira na gestão escolar, então, um bom indicativo é você já começar a se preparar, ter essa formação, para você não levar depois, entra lá, leva um susto danado, fica aqueles anos de estresse, só apagando incêndio, sendo que você conseguiria ter um planejamento estratégico, né, práticas aí que auxiliariam você em toda essa dinâmica escolar. Então, meu recado é, gestores escolares, vocês têm que se preparar para lidar com todos esses aspectos. Lógico, a experiência conta muito, né? Tudo conta muito, mas o preparo, isso você vai conseguir levar isso com uma forma mais planejada e já olhando todos esses aspectos para o aumento da qualidade de ensino na sua escola, e seja também uma referência para outras também. É isso que eu deixo. É isso, professora, porque muitas vezes com preparo já é difícil, né? Então, você imagina sem se preparar, sem estar antenado, esses desafios eles mudam, então a gente precisa mesmo que vocês que estão aqui assistindo esse MBAcast compartilhem com outras pessoas, com a sua equipe, com os professores gestores que você conhece, e eu tenho certeza que quanto mais esse conhecimento chegar nas mãos certas, mais impacto positivo a gente pode causar nos ambientes escolares. Mas isso é só o que eu acho, professora Rosibelli. E você, o que você acha? Porque é o que importa aqui, né? Qual mensagem final você deixa para o nosso público? Olha, eu quero colocar, não sei se é uma mensagem final, mas uma mensagem inicial, para que eles venham realmente para o curso. Eu acredito que hoje, como a Cecília já apontou, tivemos uma pequena amostra do que é realmente a função e o papel de um gestor escolar, de um bom gestor escolar, aquele que quer realmente fazer diferença em seus espaços em que atuam. Então, eu acredito que conhecimento, tem que ter o conhecimento de lei de tudo isso e todas as perspectivas para promover o desenvolvimento profissional dos seus professores, da sua equipe, dos seus estudantes, inovação não no sentido apenas da tecnologia, a inovação nas ideias, inovação nas práticas, inovação na postura,
que é o principal. E além disso, o MBA aqui formamos, além do conhecimento da inovação, a liderança, e essa liderança com olhar inclusivo. Então, é uma liderança inclusiva, o conhecimento da prática, o conhecimento teórico, o conhecimento pedagógico e a inovação principalmente na postura. Então, Amanda, é com muito orgulho que eu falo desse curso, é com muito orgulho que eu digo sempre que eu tenho os primeiros rascunhos do que eu achava que era importante, escrito à mão num papel, num caderno guardado, porque ali foram as primeiras ideias, os primeiros recortes do que é importante e os diferenciais, né? Eu acho que esse curso ele traz os diferenciais. E hoje o Marcos mostrou numa abordagem mais ampla quantas coisas um gestor precisa ter o domínio, não é conhecer, é ter o domínio e ter a postura. Então, eu sempre digo que o meu curso, o nosso curso, né, aqui do MBA Gestão Escolar, ele tem o conhecimento, a inovação e a liderança. Então, eu quero deixar essa mensagem para que pensem, que olhem para os seus espaços e que essa equipe aqui, né, ela está de braços abertos, esperando vocês, para que vocês possam, a partir desse contato e dessa atuação dentro do curso, reverter e levar para os seus espaços essa diferença, resolver as questões de vocês, trazer conhecimento para os espaços em que atuam, é trazer o curso, mas trazer a solução e trazer para nós aqui, trazer a socialização. Queremos conhecer cada uma das escolas de vocês, queremos conhecer os espaços, as ideias e, acima de tudo, esse compartilhamento, porque é importante conhecermos, porque sempre temos histórias para contar aqui no MesaQuest, sempre temos histórias para contar nas aulas, eu adoro contar histórias, né? Faz parte, eu acho que o professor, o gestor, é vida, ele precisa ter histórias para contar. Então, venham fazer parte dessa história que é o MBA Gestão Escolar. Eu acho que essa é a minha mensagem, Amanda. Assim como a Amanda já faz parte desse curso, não é, Amanda? E ela tem também no coração esse curso nosso aí, né? Então, vou Com passar para certeza. você, para a gente ouvir, então, o professor Marcos, que nos deu uma aula hoje, não é, Amanda? Olha, professora, eu vou te falar que o olhinho foi enchendo de lágrimas aqui, porque eu fiquei imaginando, né, gente? Você que está em casa aqui agora assistindo esse MBA, sabe aquele projeto que você escreveu no papelzinho, assim, ou que está aqui no cantinho da sua cabeça, em algum canto? Você vê que lindo, né? Que a professora Rosibeli, juntamente com toda a equipe, com pessoas que acreditam nisso, e com vocês, alunos, ex-alunos, futuros alunos, fizeram isso acontecer. Então, a professora Rosibeli, toda a equipe de coordenação, a professora Maria Cecília, professor Marcos. Obrigada, né, por toda a dedicação que vocês fizeram, por terem acreditado nesse sonho e tornarem ele realidade. Se vocês buscarem nas redes sociais do MBA Hospesal, vocês vão ver outras histórias de ex-alunos nossos. Recentemente, a gente até publicou uma série chamada Sua História é a Nossa História, com uma ex-aluna do MBA em Gestão Escolar. Hoje estamos aqui com outro ex-aluno, que é o professor Marcos Miranda, porque é isso que a gente quer. É que o nosso MBA, ele proporcione tanto conhecimento que um dia vocês estejam aqui com a gente, desse lado, né? Então, professor Marcos, é com muita gratidão por você ter se dedicado tanto lá atrás, né? Porque hoje você está aqui com a gente. Eu te convido para deixar uma mensagem final para todo mundo que está assistindo, para os nossos futuros alunos e alunos também. Bom, queria agradecer então o convite, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se reúne para falar sobre educação, sempre tem ganhos, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento da educação muito complicado. A gente precisa de novas pessoas para a educação, a gente precisa de pessoas que venham para a educação com esse ímpeto de tentar mesmo fazer um bom trabalho e se capacitar para isso. E dentro da escola a gente está sentindo a falta não só de professores, mas de todos os aspectos dentro da escola. E a liderança dentro da escola também, porque se a gente parar e analisar, a gente vem de um processo de formação de líderes dentro da escola que caminhavam da função de professor até um gestor.
né? E hoje a gente está tendo uma falta muito grande nessa mão de obra. Então, se você tem aí a vontade de ser um líder, de ser um gestor escolar, venha para o curso. Esse curso te prepara muito em todos os aspectos para você ter uma atuação tranquila dentro da escola. Os desafios são imensos, mas se torna muito necessária a presença dessas pessoas que estão inserindo essa ideia de ser um gestor escolar. Ela é um cargo muito desafiador dentro da escola, você tem que ter vários olhares para a sua escola, mas ela é primordial e necessária para a escola. Então, fique tranquilo, se você estudar, se você se dedicar, você vai ser um bom gestor. E é isso que é o objetivo do nosso curso. É isso, gente. Não tem caminho fácil, não, viu? Você quer fazer a diferença, quer fazer o certo, quer fazer o bem? Gente, vão ter que fazer uma corrente aqui, tá? Você que não tem a oportunidade de fazer parte do curso agora, continua na nossa comunidade, continua conectado aqui no nosso canal do YouTube, também nas redes sociais. Deixe que essas histórias cheguem até você. Troque, faça comentários, compartilhe, deixe algum insight para alguma pessoa que você gosta e não para, tá? Quando você pensar em parar, lembra dessa equipe que está acreditando muito nessa causa da gestão escolar, porque nosso país, nossas crianças, nossos professores, nós todos precisamos muito. Então, agradeço mais uma vez a todos os participantes incríveis desse MBA Cast. Muito triste ter que finalizar, mas vocês ficam com outros episódios. Comenta aqui que vocês querem mais, gente. Comenta aqui que a gente traz, tá bom? A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!